Olá, essa semana estamos comemorando a Semana Internacional da Tireoide. Então é muito interessante e eu vi um post de um amigo meu que faz cirurgia bariátrica em São Paulo, Fernando, e falando sobre segurança nas cirurgias bariátricas. E eu falei assim, isso é um assunto muito interessante. Muitos pacientes ficam preocupados com a cirurgia, mas com a cirurgia em si. Então saber quais são as medidas de segurança que nós tomamos nas cirurgias de tireoide. Bom, então, primeira coisa, existem hoje em dia diversos tipos de tecnologia que nos permitem maior segurança, mas o mais importante ainda se encontra na metodologia e na experiência do cirurgião. Então, o que a gente pode oferecer? Bom, primeira coisa é avaliar bem o caso. Primeira coisa de mais importante, assim, realmente esse paciente tem indicação cirúrgica? Tem indicação? Ok. Então, esse nódulo se trata disso, 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 tem uma boa indicação cirúrgica. Uma vez indicada a cirurgia, qual é o plano cirúrgico? Então, nós vamos planejar a cirurgia. Ó, vai ser uma cirurgia total, vai ser parcial, vai ter esvaziamento, vamos precisar fazer uma punção de algum linfonodo, vamos precisar fazer uma tomografia além do ultrassom para ver o tamanho, ver se está indo para baixo do externo. Então, assim, o planejamento cirúrgico. Então, às vezes, o paciente, às vezes, também quando decide que quer operar imediatamente. E às vezes uma cirurgia exige uma investigação a mais. Então, fazer mais exames, identificar, cercar de tudo que pode ser feito, tirado qualquer dúvida do diagnóstico. Às vezes um teste molecular para definir se aquele exame é aquele nódulo é aquilo mesmo. Muitas vezes um nódulo pode ser grande, pode ser uma lesão folicular, mas se o teste molecular, por exemplo, vier benigno, você não necessariamente precisa fazer uma tireoidectomia total. Então existem diversas opções, diversas situações que têm que ser esclarecidas antes da gente definir e levar o paciente para a cirurgia. Ok, fechamos tudo, definimos tudo, então o plano cirúrgico está traçado. Eu sempre falo assim, a cirurgião ele é igual o piloto de avião, ele não decola sem estar com tudo planejado. Ele não vai, o piloto não decola e depois ele vai olhar e aquela turbina não está ligando. Não, isso não acontece. Então quando você bota o paciente em sala, você já tem que minimizar todas as variáveis, todas as possibilidades que você pode encontrar na hora da cirurgia. Beleza. Então levou o paciente para a sala. O paciente em sala cirúrgica, o que a gente faz? Confere o paciente, checa o lado, checa os exames, lembre-se de levar sempre os exames todos que você fez. Eu, por exemplo, eu escaneio tudo, tem tudo no meu computador, tem tudo no meu celular, tudo nas minhas fichinhas, tudo que o paciente levou no dia da cirurgia, mas às vezes, sei lá, não tem sinal, não tem não sei o quê, o cirurgião esqueceu o celular, sei lá, dá alguma zica, né? Então, leve os exames todos que você fez para o dia da cirurgia, né? Então, leve tua pastinha e tal, todos os exames que você tiver. Aí, checa tudo de novo, checa os lados, checa o nódulo, checa a programação. Atualmente eu tenho feito uma folha em que eu desenho todos o planejamento cirúrgico, parcial, total, se isso aqui, se eu encontrar isso, se eu encontrar aquilo, e levo tudo e deixo com o paciente. Ó, isso aqui você leva no dia da cirurgia, e tira uma foto, né? Porque às vezes esquece. Mas assim, eu levo tudo no dia e boto para quê? Para que você tenha um plano. Aqui, ó, isso aqui que a gente combinou, certo? Então, ó, se eu encontrar isso, se eu fizer aquilo, tal. Então, isso tudo tem que estar bem elaborado, certo? E na hora da cirurgia, bom, beleza. Então, tudo que a gente podia ter feito antes, preservamos. Depois, na hora da cirurgia, então, tudo tem que ser feito com calma, tem que ser decidido, planejado. Então, desde o posicionamento, por exemplo, de uma cicatriz. Então, por exemplo, o nódulo é mergulhante, o nódulo é mais baixo, o nódulo é maior, uma incisão tem que ser um pouco maior, aonde que você vai colocar aquilo, isso tudo tem que ser planejado. Então, por exemplo, em geral, a gente coloca o paciente na posição, vê onde é que vai ficar aquela incisão com o paciente sentado, porque às vezes na posição que a gente coloca o paciente esticado, às vezes você pode a cicatriz pode ficar irregular, tal, essas coisas. Então a gente posiciona. Às vezes o paciente já tem uma linha que a gente já sabe o que vai fazer ali, mas assim, às vezes a gente tem que planejar isso antes. E aí, uma vez o paciente em sala, começando a cirurgia. Então, faz a incisão, tal, começa tudo direitinho, o anestesista já começou a cirurgia, já deixou tudo monitorizado, e aí a gente começa. Quais são as coisas que a gente se preocupa na hora da cirurgia? Sangramento, o nervo da voz e as paratireoides. Tá? Então, como é que a gente ataca isso? Bom, sangramento a gente em cirurgia chama de hemostasia, né, que é conter o sangue. Então, assim,
a primeira coisa que a gente se preocupa na hemostasia que a gente chama de hemostasia primária, que é evitar de sangrar. Então, assim, você não fica correndo atrás do sangramento. Então, você faz uma dissecção cuidadosa, você tenta ir soltando os vasos, você viu que tem um vaso, liga aquele vaso, você pode ligar com fiozinhos, dando nozinhos do cirurgião, ou existem hoje em dia equipamentos que vão cortando os vasos e selando esse vaso. Torna a cirurgia um pouco mais rápida, um pouco mais sequinha, então permite um pouco mais rápido. Existem diversos tipos, eu gosto de usar o bisturi harmônico, em que isso vai acelerando o procedimento e torna a cirurgia assim mais eficaz, mais eficiente, mas funciona só com fio. E você contém sangramento, então o sangramento normalmente de uma cirurgia de tireoide é muito baixo, é muito baixo. Acho que gira em torno de 100 ml. Então, para você ter uma ideia, mais ou menos, uma bolsa de sangue que você doa sem nenhum problema tem 500 ml. Então, um sangramento de uma cirurgia é muito pouco, tá? Então não se precisa se preocupar com grandes sangramentos e tal. É uma grande questão, por exemplo, para pacientes que são testemunhas de Jeová, então isso é uma questão. Então isso é uma coisa que a gente sempre aconselha os pacientes antes da cirurgia. E, finalmente, que é o centro, né, que todo mundo fala sobre as questões que são cicatriz, ou que é paratireoide e o nervo da voz. Paratireoide, né? Então, paratireoide são glândulas muito pequenas, são glândulas de meio centímetro ou menos, que ficam posterior à tireoide. Então, assim, o centro da cirurgia é você achar essas paratireoides, preservar elas anatomicamente e a vascularização, ou seja, o sangue que vai para essa paratireoide. Isso também é muito importante. Então, o sangue vai para a paratireoide e a gente tem que preservar esse sangue todo e preserva o caminho dos vasos que vão para a paratireoide. Com isso, a gente mantém a paratireoide viva funcionando. Ela é responsável pela produção do PTH, o PTH que controla o cálcio no sangue. Então, é muito comum, chega até 30% em alguns trabalhos, de uma queda desse PTH no pós-operatório de cirurgia de tireoidectomia total. Certo? Então, normalmente, às vezes, o paciente tem que fazer uma reposição de cálcio, na grande maioria das vezes isso é temporário. Então, isso é um cuidado que é muito importante. Outro assunto interessante ou importante é o nervo da voz. A alteração da voz na cirurgia de tireoide, ela é relativamente um problema para a gente, né? Então, é um problema central para a gente. Então, como a gente controla isso? Bom, primeiro é a anatomia, tá? Então, a gente tem que procurar o nervo da voz ativamente. A gente tem que saber onde ele está e a boa técnica manda a gente encontrar o nervo para preservar ele, não fugir dele. Tá? Então, a dissecção cuidadosa, a anatomia importante, o cuidado na cirurgia para você identificar isso. Paralelo a isso, existe um aparelho que a gente usa em cirurgias que é o monitor de nervo. Esse monitor de nervo, ele permite a gente estimular o nervo para garantir que não só o nervo ele está anatomicamente preservado, mas também ele está funcionando fisiologicamente. Porque muitas vezes só pela dissecção você pode preservar o nervo, mas ele parar de funcionar. E isso é um problema, né? Que a corda vocal para de funcionar. São dois nervos que a gente tem que preservar. É o nervo recorrente, que é o nervo que vem de baixo, o caminho dele é do tórax para cima, e um nervo que vem de cima para baixo. O nervo de baixo para cima, ele controla basicamente todos os músculos da laringe. O que vem de cima, ele controla basicamente um músculo, só que ele é responsável pelo agudo da voz. Então, muitas vezes o paciente, por exemplo, tem um movimento da corda vocal todo normal, mas ele tem uma dificuldade de fazer o agudo. Em geral, também é temporário. Pacientes que mexem mais com a voz, que são cantores, pastores, professores, atendentes de telemarketing, às vezes que falam muito, eles têm um pouco de dificuldade no primeiro mês com essa manutenção da voz. A voz fica um pouco mais cansada no início no primeiro mês. Mas assim, isso depois volta ao normal, em geral, espontaneamente, não é um problema. Com o detector de nervo, a gente consegue fazer a monitorização e checar que esses nervos estão aonde eles estão, né? Eles estão aqui e tal, você pode mapear esse nervo, então você sabe aonde o nervo está antes de você enxergar ele, e você consegue saber se ele está funcionando ou não. Por que isso é importante? Às vezes você pode, por exemplo, ter uma lesão do nervo de um lado, e você sabe, poxa, esse nervo aqui parou de funcionar, eu preservei ele, mas ele não está funcionando. Eu posso evitar de ir para o outro lado e não colocar em risco o nervo do outro lado. Isso é uma técnica muito importante.
tá? Muito importante. E isso vai me permitir o quê? Que eu não não coloque o paciente em risco. Então, as duas cordas vocais parem de funcionar. Isso é muito importante. Visto isso tudo, então, nervo ok, paratireoides ok, todo mundo funcionando, ok. Revisão de hemostasia de novo no final, ver se tem uma coisa sangrando, tudo bem. Acaba, fecha, curativo, paciente para o quarto. O paciente pode ir embora às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte, dependendo do horário que opera e tal, o tamanho da cirurgia, essas coisas. Mas, assim, o importante é depois em casa, um repousozinho, né, sem pegar peso. A gente tem uma regrinha, né, 10 quilos, 10 dias. Então, assim, evitar de pegar mais de 10 quilos pelos primeiros 10 dias. Mas, assim, é um repousozinho. Atividades físicas demoram, assim, 2 semaninhas para começar a voltar às atividades físicas leves, um mês atividades físicas normais. Esses cuidados são para quê? Basicamente, não ter alteração da cicatriz, né? Não ter a cicatriz não ficar muito vermelha, não alargar a cicatriz e não ter nenhum sangramento no pós-operatório, claro, né? Entendeu? Outra coisa, dieta, né? Que o pessoal pergunta muito pós-operatório. Dieta mais molinha, mais pastosa nos 2 primeiros dias, que assim normalmente arranha um pouquinho a garganta, mas depois, em geral, a dieta normal, tá bom? Espero ter ajudado, espero que gostem. Sigam, procurem auxílio dos seus médicos que acompanham vocês e, claro, tirem dúvida com eles também, tá bom?